Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do Bastidores do Consultório, e essa aula tem o nome de Meu Consultório Particular, que é a aula onde eu e o Rubem vamos passar aí o plano para você conseguir tirar as suas ideias do consultório do papel. E a gente desenhou aqui 3 momentos em que o consultório médico pode estar. Momento 1, momento 2 e momento 3. A gente elencou aqui os principais desafios que cada um de nós temos em cada um desses momentos. Eu passei por eles, o Rubem também passou, eu tenho certeza que vocês também estão passando ou já passaram por alguns deles, tá? A gente dividiu aqui em algum certo tipo de ranqueamento para que fique tudo muito fácil de você entender em que momento que você está e quais são os próximos passos que você precisa dar para conseguir romper essas etapas do consultório, tá bom? Boa noite, pessoal. Agradecer aí, né, a audiência aí. Olha aqui, começamos com uma mensagem no chat, ó. Cancelei meu marketing. Calma, gente, não é assim também não. Agradecer a audiência de vocês. A gente está no terceiro dia de live aqui batendo mais de 200 especialistas, né, de todo o Brasil. E a gente sabe que a rotina do médico não é fácil, né? Sim. Tá todo mundo aí tentando encaixar, né, essas lives aí na rotina, e às vezes com plantão, às vezes tem gente que a gente viu assistindo do plantão, né? Sim. Se desdobrando ali com o filho. O pessoal Enfim. não liga muito a câmera, né? Seria legal se vocês ligassem a câmera um segundinho pra gente dar um oi aí, rapidão. Tô brincando, sei que vocês estão em casa uma hora dessa, deve estar cansado. Eu vou poupar vocês dessa exposição. Ah, mas ali, ó, alguém abriu, tá no carro, ó. Show, maravilha, tá no trânsito. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje prometo para vocês que a live ela vai ser mais rápida do que ontem, porque ontem tinha muito conteúdo. Eu e o Rubem, a gente se empolga às vezes na hora de passar isso, porque a gente considera isso um tema muito interessante, a gente gosta demais de falar de consultório, porque foi o que realmente mudou o jogo pra gente. Não foi fazer uma especialidade nova, ou uma sub, ou uma pós, ou algum MBA para tirar ali algum conhecimento e crescer o consultório. Foi parar, olhar, saber o que a gente já tinha era suficiente, mas conseguir embalar isso de maneira diferente. E como a faculdade, a residência não nos ensinou, hoje quando a gente senta para conversar com qualquer pessoa, qualquer colega sobre especialidade que não está conseguindo, enfim, melhores resultados, a gente entra nesse assunto e vai embora, fecha o boteco e não para mais, né? Mas vamos lá. Ó, pessoal, a Nadez não está no plantão. Se o pessoal chamar, você fala para esperar um pouquinho, se não for urgente. Mas olha lá, vamos lá, gente. Vamos entrar aqui nos 3 momentos, né? Nos 3 níveis de do consultório particular. E como que você consegue resolver. Então é muito importante vocês entenderem isso. A live hoje vai estratificar ali os recursos para cada momento. Lembrando que na primeira live a gente já te mostrou que tem muito mercado carente de bons médicos no Brasil, tá? Na segunda live a gente se aprofundou mostrando como que você pode, na sua especialidade, na sua cidade, conseguir extrair esse resultado sem ter que inventar alguma coisa nova, já fazendo o que você sabe. Então agora você já sabe que tem muita gente procurando médicos como você e sabe como que você, através do método ali, né, CPD, captação, produto e análise dos dados, consegue se posicionar nesse mercado e garantir o seu lugar ao sol. Agora a gente quer mostrar os níveis, porque tem gente que nunca atendeu ninguém no particular ainda. Tem colegas aqui que já começaram a atender, mas não estão com facilidade de conseguir fazer daquilo ali uma boa fonte de renda. Fica oscilando entre 2, 3, 4 mil reais por mês no consultório particular, que a gente considera que não é suficiente para você largar um vínculo. É um ato de coragem largar um vínculo nesse momento. Mas tem colegas que já fazem mais de 4 mil reais, que já estão com o consultório começando a se solidificar, mas tem suas dificuldades nesse momento. E tem quem já tem um consultório legal, que já é a maioria da renda, mas estagnou e não consegue ver um raio de crescimento, e a gente consegue ajudar vocês em qualquer uma desses momentos. Às vezes, muitas vezes, essa pessoa depende ainda muito de convênios, né? Tem muita gente que chega pra gente com um consultório já próprio, físico, organizado, mas ainda depende fortemente de plano, né? E aí entra naquele cenário que a gente abordou na live 1, Sim. Que é basicamente você fazer volume, tanto de consulta como de procedimento, né? Para você tentar sair desse ciclo vicioso. E hoje eu tô meio bravo com o volume de procedimento, que tentaram indicar um CAT pro meu pai que não tem indicação. A gente estava conversando sobre isso hoje. Eu fiquei nervoso com isso. Não é assim que a gente vai ganhar dinheiro não, gente. Mas vamos lá. Se vocês quiserem comentar aqui em qual momento do consultório vocês estão, isso vai ajudar a gente a sentir o tom da live, tá? Então vamos lá, momento 1. Já começou o consultório, tá dando as primeiras cabeçadas ali, que é super normal, mas ainda não tá ganhando mais de 4 mil reais por mês. Momento 2, já tem uma renda acima de 4 mil reais, mas não é uma renda suficiente para ser metade da sua renda. Você tem que complementar a renda com outros vínculos, talvez dentro ou fora da especialidade. E momento 3 é onde isso já é a maioria da sua renda, mas você não consegue ver grandes crescimentos a partir de onde você está hoje.
e acaba tendo que, enfim, se manter vinculado a algum ambiente ou algum vínculo que não te agrada. Deixa eu ver aqui o chat. Ó, momento 1. A gente imaginava que a grande maioria 2 para 3. Finalizando, primeiro mês de consultório. Ô, Eric, parabéns aí. Eu lembro do meu primeiro mês de consultório. Falando nisso, eu separei algumas fotos para vocês nos slides aqui. Olha só, isso aqui é para relembrar, tá bom? Nostalgia agora. Olha essas fotos aqui, ó. Vocês estão vendo aquele cantinho branco com a mesa amarela que não combina com alguma coisa azul no fundo, uma janela da década de 40, com 2 cadeiras que a gente comprou, acho que por R$100? Não, essa cadeira era da sala do lado e a mesa foi R$125. A gente comprou, né, essa mesa na OLX. Isso aí, eu lembro que o Luizão foi buscar essa mesa comigo. Esse foi o nosso primeiro consultório, né? A gente sublocou uma sala, né? Que ficava próxima ali da nossa casa na Vila Mariana. Sim. E a gente começou na residência, né? Tem muita gente que tem dúvida, né? Se de fato pode ou não pode atender durante a residência. Teoricamente, você não é proibido de fazer um ato ambulatorial, uma consulta como médico. O que você não pode fazer é por exemplo, se você está na residência de psiquiatria, você não pode se vender como psiquiatra para aquele paciente. Isso. Mas você pode falar que você é residente de psiquiatria, que você está em formação, mas que você já tem conhecimentos suficientes para, pelo menos, ajudá-lo ali no início do tratamento e propor de fato um acompanhamento ali que faça sentido. E aí, quando a gente começou, né, a gente estava nesse cenário que vocês podem ver aí na foto da esquerda. E essa impressora emperrava e não funcionava direito. E aí começa, né? A gente começa a, de fato, passar por vários perrengues, que são perrengues que não só os médicos que estão começando passam, mas que todo mundo que alguma vez na vida empreendeu, que de fato, quando você pega o seu consultório, subloca e começa a captar e ir atrás da sua estrutura de pacientes, você está empreendendo, né? E aí as dificuldades começam a aparecer. Eu lembro que quando eu fui atender a primeira vez, meu primeiro paciente estava nervoso, né? Minha mão suava pra caramba, assim. E aí, assim, eu sentia que, cara, eu nunca cobrei de ninguém, né? E eu não tinha secretária, e eu tive que cobrar, né, do paciente ali, que eu lembro até hoje que era o seu Vilas Boas ali. Eu cobrei R$300 na consulta, que eu achava um absurdo de caro, né? E hoje, só pra vocês terem uma ideia, eu cobro 700. Mas e aí entra uma questão de curva de aprendizado, né? E que a gente traz aqui, que são os soft skills. Existe uma habilidade comunicativa, existe uma habilidade de persuasão que você vai desenvolver, existe a questão de você oferecer uma estrutura que funcione, que não gere atritos, né? Então eu lembro que eu fui prescrever uma receita ali de manipulada, né, para o seu Vilas Boas, e eu peguei a folha de sulfite e estava em branco, né? Não tinha uma identificação visual, não era um papel timbrado bonito, assim. Sim, é porque vocês não conhecem o Rubão há tanto tempo como eu conheço, mas esperar isso dele não é algo tão estranho, né? Ele só lembrar do receituário na hora de atender o paciente. Mas enfim, são isso que acontece no início do consultório. A gente começou alugando essa sala aqui para vocês olharem, ia por R$500 por mês, a gente dividia, na verdade era 1.000, cada um pagava 500. E o fato é que isso ensinou muito pra gente, até a gente chegar nessas outras salas aqui, né? Aqui do lado, aqui do lado, não, aqui do lado meu aqui, eu não sei onde eu vou apontar não. Superior direito. É superior direito. Aqui, ó. Estou muito ruim nisso, né? Aqui, ó. Essa sala aqui é a minha sala lá em Minas Gerais, na casa, né? Que é o Centro de Atenção à Saúde, a clínica que eu montei. Enfim, olha a poltrona top, da Líder esses móveis, Líder Interiores. Recomendo a todos vocês, não acaba, viu, gente? Gastei dinheiro pra caramba. Recomendo muito móvel, mas não recomendo gastar o que eu gastei para fazer essa clínica. A gente aprende só depois que se gasta. Sim. No fundo, vocês conseguem ver que tem uma academia, que é uma academia preparada para idosos, que é um produto que eu tenho junto com o meu consultório ali para controle de fator de risco cardiovascular, promoção de saúde no idoso, enfim. Foi todo um processo aí de anos, né, que a gente conseguiu chegar até nessa clínica. E aqui embaixo, com vocês, explica aí, Rubão, o que tem ali? Aí, só para exemplificar, né, pessoal, a gente está falando aqui sobre níveis de maturidade de consultório. E a maior parte de vocês, pelo que a gente conseguiu ver aqui no chat, está no nível 1, que é onde a gente estava lá em 2017, né, nesse cenário de um coworking que era um coworking basicamente de fonoaudiologia, né, que não dialogava com o nosso público. Eu atendia atleta amador, o Vitor já estava numa pegada mais de atender idoso, diabético ali, época, um pouco da parte nutro. De fato, a gente não tinha essa visibilidade de que o ambiente pode potencializar, né, o seu discurso de venda e que a pessoa pode se conectar mais fácil com você e ela vai ter uma adesão maior ao plano de tratamento que você for vender ali, sim, a um procedimento, a gerar uma certa recorrência, né? E aí, quando a gente pensa nesse movimento de transição, né, de sublocação, né, qual que é o momento certo de você começar no consultório com o paciente número 1
E aí é um exercício legal. Nunca esqueçam do seu paciente número 1, que ele continua até hoje. O meu foi o Vilas Boas, o seu foi o Nilton. Quando a gente começa nesse movimento, a gente acha que as coisas vão demorar 10 anos, né, para evoluir para o que foi pra gente em 2, 3 anos. Foi um movimento até rápido pra gente ter o nosso... Não, na verdade teve o primeiro 1 ano e meio, 1 ano e meio, 2, na verdade, que nem andou nada, mas quando a gente entendeu o movimento, 2 anos já mudou todo o jogo. Sim, e aí quando a gente começa esse movimento, eu acho que tem algumas coisinhas aí que a gente costuma abordar, principalmente, a gente vai falar um pouco mais sobre as mentorias, né, que a gente faz de maneira individual e de maneira coletiva também, mas a gente precisa entender alguns cenários. Você precisa começar a assumir algumas frentes, né, e que a gente vai mostrar aqui, pode passar aí, que é esse cenário aqui, basicamente, né? Você precisa... Isso aqui é uma parte do que a gente precisa no primeiro momento. Exato. No começo, eu era o meu próprio secretário, né? Eu não tinha esse budget. E a maior parte de vocês, quando começa com o paciente zero, você não vai ter um budget que é um orçamento, né, dedicado para você já pagar uma secretária do zero se você não atendeu nem 2 pacientes no mês. Então, não fazia sentido. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí, o que eu costumo dizer é, quando no mercado está sendo lançado um produto novo, existe um período de experimentação que, na linguagem ali do empreendedorismo, o pessoal costuma chamar de MVP, que é basicamente o mínimo produto viável, que é você, de maneira descomplicada, você validar o seu produto. Então, você tem uma hipótese, né? Você acha que, você é endocrinologista, você acha que você, na sua vivência ali na residência, e em tudo que você já passou ali na residência, você acha que você se conectou muito bem com um público de obesidade, por exemplo. Você tem feedbacks muito bons desse público, só que você precisa validar isso num ambiente particular, porque muitas vezes o que você traz ali de experiência num contexto de internato e de residência não necessariamente vai ser verdade quando você começar a aplicar no particular. Então você precisa validar o seu produto. E aí que entra algumas métricas e alguns feedbacks. Primeira coisa, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa a atender no particular é a taxa de retorno, né? E o Victor fala muito bem isso, porque ele, no primeiro ano dele, ele chegou a atender mil pacientes, né? Você chegou a atender no meu primeiro ano, depois do R3, né? Porque antes eu atendia, mas eu não conseguia ter espaço para... Quando você começou o seu próprio consultório. Quando eu me dediquei ao meu consultório ali de maneira integral, sem a residência, eu fiz mais de 1.000 pacientes no primeiro ano, que é um número bem grande, né? Pra gente conseguir aí de primeira. Só que eu fiz uma análise depois de um ano ali desses pacientes, eu vi que só 15% voltaram para a segunda consulta paga. Ou seja, eu tinha uma excelente captação, mas eu tinha uma retenção muito baixa. Sim. Eu queria perguntar até para vocês no chat aqui, quem tem essa dificuldade de fazer a primeira consulta com o paciente, dar show, e ali o paciente não volta? Ou ele não volta nem no retorno, ele não volta para a segunda consulta paga e você fica ali enchendo um balde furado, sabe? Isso aconteceu muito comigo, né? Quando eu comecei a atender, comecei a captar alguns pacientes e geralmente a gente começa naquela história de FFF, né? Family, Folks and Friends. Aí eu atendi meu irmão, minha irmã, aí meu irmão indicou uma prima, aí a prima indicou uma amiga, e aí foi de fato o primeiro paciente que eu atendi que não me conhecia, né? Aí vem o seu Vilas Boas, que foi meu irmão que indicou. Quando a gente começa de fato a atender, a gente tem que perceber o que a gente está causando de impacto e aquela ideia que a gente trouxe para vocês na aula de ontem. Se aquele paciente está sendo um promotor, né, do seu atendimento, se ele teve um impacto de fato com toda a experiência. E a maior parte das vezes as pessoas não vão ter um impacto porque você naturalmente ainda não não validou o seu produto, né? Você está num processo de aprendizado. Então, é aí que a gente tem que segurar a ansiedade, né? E o médico é muito ansioso, né? O brasileiro é ansioso, o médico é mais ansioso ainda. Então, tem muita gente que começa a atender, começa a captar, abre, espera 2, 3 meses ali, putz, atendi um paciente no primeiro mês, 2 no segundo, e aí agora 0. Vou fechar, acabou, isso não é pra mim. Não, com a gente foi assim, né? Com os nossos alunos, graças a Deus, não tem sido assim. Eles estão... O pessoal começa diferente, né? A gente sofreu, penou muito, porque a gente não teve ninguém como referência, né? Para mostrar o passo a passo, né? E por isso que tem tanto valor, né? Esse tipo de acompanhamento que a gente faz com vocês. Sim, e olha aqui, gente, ó, olha os erros do primeiro momento do consultório. A gente tem que ter muita atenção aqui. Por que eu falo isso? No primeiro momento de consultório, o que você está pensando? Em captação de paciente. Porque se não tem paciente, você tem que pensar em alguma estratégia de captação. Então você vai ter que pensar em captação, você tem que pensar em produtos,
começar a colocar os primeiros produtos ali para serem testados, tá? Não só testar o produto em si, mas a percepção que o paciente tem, a sua percepção atendendo, o ganho financeiro que teve, quão complexo foi entregar, se houve boa adesão, se houve bom resultado, você tem que realmente testar isso. E aqui é o momento certinho para testar isso. Sim. Outro ponto muito importante de quem está no momento 1 do consultório é a secretária. E muitas vezes aqui, se não tem uma secretária só para você ou uma pessoa só para você, você compartilha ela no cowork, você compartilha ela no WhatsApp remoto com alguém, ou você compartilha a sala com outras pessoas e essa pessoa cuida de todo mundo. Às vezes a secretária é você mesmo, né? Ou até você. Mas o grande ponto aqui é a gente tem que aprimorar a secretária, mas eu deixaria esse aprimoramento de secretária para um segundo momento. Aqui é só se garantir que essa pessoa é educada, cordial e tem velocidade no atendimento. Se ela fizer isso, você pode começar a mandar algumas mensagens para ela ali de pacientes querendo agendar que vai começar a funcionar. Quando virar e você conseguir assumir o custo, né, na verdade o investimento pela secretária, aí muda um pouco o relacionamento e a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Mas pense nisso nesse momento, ela só precisa ser cordial, atenciosa e não demorar muito para responder. Além disso, o local físico. Eu demorei, a gente começou alugando sala. A gente começou pagando R$500 cada um. E era mais de 2 pacientes, né? Não, era um paciente e meio quase. Para pagar, né? Para pagar o aluguel. Mensalmente. E tinha meses que não dava. Tinha meses que tinha um paciente, 2, nenhum. Então, assim, hoje, com as possibilidades que existem de coworking aqui, eu não sei se vocês usam coworking, pode mandar aqui no chat para a gente ver, entender isso também, a gente pode falar mais de coworking. Fica muito mais fácil. Hoje, talvez com R$60 por hora, você consegue atender um bom paciente, tá? Burocracia, então abrir CNPJ, fazer maquininha de cartão, parcelar ou não parcelar, emitir nota fiscal, dar reembolso ou não dar reembolso, tudo isso você vai aprender aqui nesse momento. E esse primeiro momento do consultório, gente, eu vou te falar, é mais aprendizado pessoal do que resultado financeiro, tá bom? Isso. E tá tudo bem. É isso que precisa ter. Aqui, talvez são 4 meses, dependendo da fase de vida, da pegada que você tem uns que são mais rápidos, outros são mais devagar, não tem nada de certo ou errado nisso, é o perfil de cada um. Aqui é você se desenvolvendo como médico que atende no particular. Porque a residência não te ensina, não me ensinou, não ensinou o Rubem, ela não treina isso na gente. Então você vem de 6 anos de faculdade, mais a sua residência ali de 2 a 5, sem treinar isso. E agora é a hora de treinar, e tem que ter paciência para treinar. E você tem que atender com esse pensamento de aprendiz. Eu estou aprendendo uma nova habilidade dentro da medicina, que inclui tudo isso aqui nesse primeiro momento. Outro ponto que é importante é a agenda. Você tem que se organizar para você ter uma agenda não só para atender, separar um turno ou 2 na semana para atender, e enquanto não tem pacientes, que não vão acontecer pacientes de uma hora para outra, você tem que estar ali no consultório estudando o consultório. Porque você faz 5 anos de residência, aprende tudo da técnica, você não estuda 1 hora de como colocar isso para jogo. E aí que está o desequilíbrio. Expectativa altíssima, você está com 5 anos ali querendo pôr para jogo todo o seu potencial, você cai no mercado de trabalho, o que sobra para você é plano de saúde, SUS e clínica popular. Nada contra isso, mas eu sei que não é isso só que você quer. Você quer muito mais do que isso. Então falta um pouco de formação. Não tem cursinho para vestibular? Não tem cursinho para residência? Não tem curso de finança? Não tem curso de um monte de coisa? Pô, consultório particular a gente também precisa se desenvolver. O problema é que não existia no mercado médico cursos ou programas que ensinavam isso pra gente. Sim. Eu não tive isso, o Rubem não teve isso. Eu até cheguei para olhar para fazer um... Como é que fala? Aquele MBA. Mas era assim, MBA de gestão de saúde, ou seja, é para aprender a gerenciar um hospital. Eu não tenho hospital ainda, né? Eu não sei se eu vou ter um hospital um dia, não sei se eu quero isso. Mas era muito distante de mim. Então, pensem em desenvolver vocês como médicos do particular. E outro ponto é renda. A gente tem que falar isso aqui. Começar o consultório nesse primeiro momento aqui, gente, ele exige abrir mão de uma renda. Porque aquele turno que você vai ficar à toa ou atendendo um paciente, ele vai te gerar menos que o plantão. Ele vai te gerar menos que algum outro vínculo ali, no curto prazo. Mas é esse movimento, é essa atitude que vai te libertar desse ambiente que você não quer ficar. Porque com o ambiente com menos autonomia, igual a gente está vivendo, o ambiente com a remuneração cada vez menor, com a pressão cada vez maior por resultados e cada vez mais competitivo no número de pessoas, não na qualidade, tá? No número, é um cenário que não é confortável ficar, é irresponsável ficar. Porque eu fico imaginando, eu não tenho filho, mas eu quero ter filhos, e a Mari também quer ter. Então eu falo que quero ter 3, ela fala que quer ter 2, a gente vai ver quem vai ganhar isso aí. Eu sei que vocês sabem quem vai ganhar, mas eu ainda tenho esperanças que eu posso ter uma força de opinião aí. Quando ela engravidar,
ela vai diminuir o fluxo ali, tenho certeza, ela vai querer fazer isso, no pós-parto também. E eu, como pai, eu não vou querer ficar todo dia 12 horas fora de casa, ou até mais do que isso, e perder ali os melhores momentos da criança. Então a gente tem que pensar nisso. Será que quando esse momento chegar, eu vou ter condições de manter o mesmo padrão de vida, ou até gastar mais, né, investir mais na criança, sem ter que vender mais horas lá fora? Lembrando que a hora está cada vez mais barata. Particular, esse foi um dos grandes motivos que me fez entrar no particular com mais força, tá bom? Acho que, só para a gente resumir esse primeiro momento, já a gente começar a falar um pouco mais sobre o segundo momento, que eu sei que tem algumas pessoas que estão no segundo momento. Eu acho que a palavra que vocês têm que fixar hoje, pessoal, é validação. Vocês, nesse primeiro momento, vocês vão validar a sua tese, né? O seu público-alvo, o seu produto, os processos que envolvem uma clínica, que é toda essa parte burocrática que o Victor falou, e a gente vai mostrar para vocês como a gente traz um material muito bom, né, de um passo a passo, um checklist de como que vocês vão checar tudo isso para vocês não cometerem vários erros que a gente cometeu, né, no começo do consultório, e segurar a ansiedade, não desanimar, porque o começo não é fácil, né, igual como tudo na vida, né, existe o primeiro paciente. Existe a primeira vez que você faz uma bola de 3 pontos, né? Eu era jogador de basquete, eu sei que eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer isso. Chuazinho de 3. Existe a primeira vez que você consegue passar um catéter, né? Catéter central, né? Eu lembro que a primeira vez que eu passei o catéter central no internato, fiquei Na verdade, eu muito lembro feliz. O primeiro ápice de pulmão que eu furei, depois eu lembro o primeiro acesso que eu passei. Existe a primeira vez que você... entuba, né? Um paciente na sala de emergência e... Obviamente que a primeira vez sempre vai ser a pior, né? Sempre vai ser pior e você não pode desanimar por conta disso. O que a gente está trazendo aqui é uma perspectiva de que você vai estar no ambiente que as pessoas vão te julgar, né? A gente vai estar criando um ambiente que de fato tem muita positividade. Que é todos seu, né? os especialistas, que é seu. Todos os especialistas estão unidos em prol de um objetivo comum, né? Que é trazer uma solução que não é facilmente encontrada no mercado, né? Tanto em âmbito de convênio como SUS, e trazer uma solução que seja definitiva para o seu paciente e se conectar com ele, né? E trazer toda aquela questão de perspectiva de experiência e de percepção de valor que a gente falou ontem. Boa. E o pessoal comentando aqui, gente, sobre coworking, aqui em São Paulo a gente indica a Livance, tá? Conheço o pessoal da Livance, aliás, a gente tem um podcast marcado com eles, acho que sai dentro dos 10 dias. Conversou com eles recentemente, né? E vai vir coisa boa aí, a gente está programando alguma troca entre nós e eles ali. Então a gente super indica, assim como a gente indica o iClinic, o iTobook, são aí programas que nos acompanham há muitos anos e não tem por que a gente esconder de vocês. Livance, na época eu não conhecia, né? Imagina, eu teria economizado, pensa quando a gente teria economizado se tivesse usado o Livance ali, ou outro qualquer coworking. Porque se a gente no começo atendia 1 ou 2 pacientes... a gente ia gastar R$100. Por mês, a gente ia gastar R$100. Ia economizar 400 por mês. Já que tem uma taxa, mas mesmo assim ia ser menos. Enfim, esses erros também a gente nem coloca no papel, tanto que a gente gasta sem precisar, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Momento 2 do consultório. Imagina o seguinte, você entendeu ali o seu público, começou a atendê-los, já passou dos R$4.000 de remuneração mensais e agora você está no momento onde o mais importante... 192. O Romão está perguntando aqui da live. Você sabe que esse momento mais importante agora é começar a analisar os dados. E eu queria perguntar para vocês aqui, quem está ganhando mais de R$4.000 aí com atendimentos, procedimentos no particular por mês e não consegue ver muito para onde ir, assim, não sabe se vale a pena largar aquele plantão ou não, se vale a pena largar aquele vínculo da clínica popular ou do SUS, da UBS, ou algum AME. Tem um vínculo que está dando mais ou menos a mesma remuneração que o seu particular, mas você não tem a certeza de falar, eu vou largar. Eu lembro de um exemplo nosso, né? Um colega que entrou, cirurgião de coluna, que tinha um vínculo no SUS, 48 horas mensais, domingo. E ele não tinha coragem de largar esse convênio aí, o SUS na verdade, porque era um concurso. E eu falei, cara, não dá pra você... tem a noção de que é estabilidade, né? Aquilo lá E a gente fez umas contas ali, mostrou pra ele que era muito melhor ele largar aquele concurso para ele ter mais tempo para descansar, pra família e destruir no consultório particular, igual ele tá fazendo agora, tá? Então, isso é importante. E qual que é o momento do consultório 2, do momento 2 do consultório? É você fazer uma boa análise de dados e voltar e olhar a sua captação, o seu produto e as suas conversões. Então imagina só,
Você já está com o seu site legal, já está com os seus anúncios no Google funcionando. Quem quiser fazer Instagram por conta própria vai estar fazendo já, ou talvez até o YouTube, quem tem uma pegada mais de YouTube. Indicação está acontecendo, mas você não consegue ver se vale a pena, por exemplo, abandonar um plantão. Entendeu? Porque você fica na dúvida assim, eu vou largar esse plantão, será que vai impactar no meu consultório? Aqui é a hora de fazer uma boa análise de dados. Se você pega um Excel básico, ou coloca no iClinic, por exemplo, uma observação ali, de onde esse paciente veio, aí você para e faz um balanço, igual as lojas fazem, fazer um balanço no meu consultório. Os últimos 100 pacientes, de onde eles vieram? Aí você descobre que 30% foi indicação, que 60% veio do Google e que 10% veio do plantão. A resposta é, esse plantão não está me ajudando no meu consultório. Então eu posso, se ficar confortável financeiramente, abrir mão desse plantão, que ele vai influenciar muito pouco no meu consultório. E eu olho para o Google e falo, nossa, 60% dos meus pacientes vieram do Google. Quanto que eu gastei no Google? Aí você vai falar com o nosso gestor de anúncios, fala, Carlos, João, Erga, quanto que tá aí? Quanto eu gastei esse mês? Ó, Vitor, você gastou R$523 e trouxe ali talvez 7, 8 mil reais de ganho, né? Nessa fase aqui é em torno disso que você vai estar ganhando, um pouco próximo de 10 mil. Fala, caramba, eu gastei 500 e veio 6 mil reais. Ou seja, eu não posso largar o Google. Na verdade, eu posso até colocar um pouco mais de investimento no Google. Vamos testar colocar R$1.000 no Google esse mês e ver se eu saio de 5, 6 mil de faturamento para 7, 8, 9 ou 10? Então aqui nesse momento, onde você já tem um produto que está validado, já tem um espaço físico que foi validado, você já tem um WhatsApp que está funcionando, um site que está funcionando, uma secretária que se não for sua, você já está pensando em trazer ela para ser sua, para pegar um consultório só para ser seu ou dividir com alguém. É nesse momento que você tem que parar e analisar não só a captação e a conversão disso em produto, mas também os seus custos, tá? Analisar, quanto eu estou gastando para atender o que eu atendo? Porque isso é um erro muito comum. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou ganhando R$4.000 de consulta particular por mês. E aqui eu vou provocar vocês. Vocês já fizeram um balanço de quanto que fica no bolso de vocês atendendo convênio? Porque tem muita gente que aluga sala, que atende por convênio, e às vezes o convênio é uma cooperativa e cobra 27,5% de imposto. E se você fizer um balanço ali de secretária, aluguel, água, luz, telefone e CRM, imposto e tudo mais, talvez não está sobrando quase nada. Você está ganhando 6, 7, 8 mil reais por mês de consultório e o seu balanço é R$1.500. Dá 2 plantões vale mais do que isso. Não que a gente tenha esse caminho, mas só provocando vocês aqui para analisarem os custos fixos dos consultórios de vocês. Você quer comentar alguma coisa desse aí, Rubão? Geralmente, quando a gente começa a consolidar um consultório e já está nesse momento 2, o que eu percebo é, para você chegar do momento 1 para o momento 2, uma coisa que é crucial é você definir o seu público-alvo, né? Aí eu gosto de dar o exemplo de uma aluna nossa, que é a Duda, né? Um abraço, Duda, se você estiver assistindo a gente. Ela é infectologista e quando ela chegou pra gente, ela estava bem, né? Ela ganhava bem e ela trabalhava ela trabalhava com uma indústria farmacêutica, né? Ela trabalha até hoje, ela era representante, né, dessa indústria. Só que o consultório dela não engrenava. E uma coisa que eu percebo é que a infectologia tem muita dificuldade, né? De entrar no entrar no mercado do consultório e assim, é um mato alto absurdo, assim, né? Tem algum infecto aqui? Se tiver algum infecto aí, manda aí. E aí, o que a gente propôs para ela? A gente falou, o que você de fato gosta de atender? Qual que é o paciente que você gostaria de ver sentado na sua frente, né, no seu consultório, né, sentadinho ali bonitinho, todos os dias? Qual que é o paciente que você sente que você traz mais valor? Qual que é o tipo de paciente que você atende que gera um feedback positivo de maneira recorrente, né? Qual que é aquele tipão de paciente? E aí isso a gente chama de persona. E aí ela achou, né, ela fez um exercício ali de autoanálise, começou a atender mais ali no consultório, ela achou ali o público-alvo dela de fato, que era pacientes com HIV jovem, né? E ela começou a ter uma linha de comunicação muito específica para esse público. E aí ela conversando com um blogueiro da área, e aí, mais um aprendizado, né? Não fiquem restritos só à medicina, né? Saia um pouco da bolha da medicina. A gente aprende muito com pessoas de outras áreas. Aí ela pegou esse insight, né, desse blogueiro e ele falou, esse público seu tá muito no TikTok, eles consomem muito TikTok. E a gente zoa, brinca aqui, mas assim, o TikTok... Eu paguei língua, viu? Eu paguei língua, esse eu paguei língua. Paguei língua. E eu sempre falava pro Vitor, cara, o TikTok, ele não é uma mídia boba, não é uma mídia só para adolescente. Primeiro, é a mídia exclusivamente vídeo, né? E a gente sabe que
hoje em dia as pessoas estão com muita preguiça de ler, né? Quanto mais vídeo, quanto mais fácil for o tipo de consumo do conteúdo, melhor. E o TikTok tem uma curiosidade que ele foi a primeira mídia, né, a atingir 1 bilhão de usuários, né, em todo o mundo, de maneira mais rápida, muito mais rápida que o Instagram e que o Facebook. Então, ali existe uma perspectiva de você ter mais um canal ali, além do Instagram, e muitas vezes você replica o conteúdo que você faz no Instagram no TikTok, e isso já gera uma multicanalidade e você acaba treinando muito. Então, o que a gente percebeu foi que ela, definindo bem o público-alvo, ela conseguiu passar essa barreira, né, de ir da fase 1 de amadurecimento do consultório para a fase 2. Sim. E aí ela começou a se estruturar melhor, ela começou com o Livance, né, que a gente acabou de falar agora, ela já está cogitando alugar a sala dela para deixar com a carinha dela, né? Sim. É legal ver esse movimento. E aí uma coisa que é muito legal é quando você define o seu público-alvo, conversa, ouve o paciente. O médico tem a mania de não ouvir. Tem um estudo que mostra que de todos os pacientes que sentam, né, é um estudo americano, claro, mas assim, é o que a gente tem de referência. Todos os pacientes que sentam no consultório médico em consultas ambulatoriais, eles mediram quanto tempo eles falavam de maneira espontânea sem ser cortados pelo médico. E o estudo mostrou que era 18 segundos. 18 segundos e o médico já vai lá e corta. Não, o que você tem, qual é o seu problema? Não existe conexão, né? E aí o mesmo estudo, ele pediu para alguns médicos não cortar o paciente e ver quanto tempo que eles falavam. E aí o tempo médio foi 2 minutos e 20. Então você vê que a gente tem essa mania de não ouvir o paciente, porque a gente vem daquela cultura, né, do internato, da residência, de tocação. Então, se o paciente começar a viajar, corta, porque não tem tempo para ele. Não tem tempo para ele. E aí a gente... quando a gente começa a ouvir o paciente, a gente começa a captar alguns dados valiosos, né? Que é o que importa de fato para ele, né? Então eu, por exemplo, trabalho com um atleta amador, eu sei que para o meu paciente estar num ambiente que dialoga com os valores dele é muito importante. Então, na recepção, hoje, em vez de a gente oferecer champanhe, igual algumas clínicas aqui em São Paulo, com um conceito mais boutique oferecem, a gente oferece Red Bull, por exemplo, a gente oferece Naked Nuts, que é uma pasta de amendoim com um apelo um pouco mais health, né? A gente oferece um cafezinho ali. Então, a gente cria um ecossistema que alimenta, né, ele. E aí a gente mapear o nosso público-alvo e mapear essa experiência de ponta a ponta dele é fundamental para a gente, de fato, fazer essa transição da fase 1 de amadurecimento do consultório para a fase 2. Fase 2. E tem um ponto que é muito importante na fase 2 aqui, eu sempre gosto de lembrar, estava olhando aqui no meu resumo para não esquecer nada, tá? Conseguir separar a pessoa física de pessoa jurídica. Se você pega todo o dinheiro que sobra do seu consultório por mês, é um grande erro, e gasta isso como se fosse seu e não da sua empresa, do seu consultório, eu vou te dizer que dificilmente seu consultório vai crescer, tá bom? Sim. Eu sei que a gente tem uma ansiedade muito grande para rapar o dinheiro com o rodo ali do consultório particular, porque ele vem de monte mesmo, é muito melhor esse dinheiro do que o dinheiro do plantão. Mas eu vou te desafiar aqui, quem está na fase 2, separa o que é você do que é a sua empresa. Imagina que você tem um CNPJ, uma empresa, onde você é o empregado, o contratado para executar o serviço da sua própria empresa. É a mesma coisa, são as duas pessoas ali, a sua jurídica e a sua física, mas faz o seguinte, mapeia os custos do consultório, tudo bonitinho, e separa, fala assim, gente, eu vou tirar por mês do meu consultório R$5.000 nessa fase aqui, vai ser meu, R$5.000 é meu. Se o meu consultório deu 8 mil de lucro, eu tiro 5 para mim, sobraram 3. O que eu faço com esses 3? Eu vou reinvestir no meu consultório. E como que você vai reinvestir no seu consultório? Com inteligência. Dados. Aqui você tem que parar e olhar e falar, nossa, eu vou colocar um pouquinho mais em captação ou eu vou abrir uma nova frente de captação, eu vou melhorar meu produto, como? Será que eu consigo contratar aqui uma nutricionista para trabalhar comigo? Com esses R$3.000 que está sobrando? E aí eu contrato ela, todos os meus pacientes passam com ela e eu tenho uma fonte de renda que já não começa a depender de mim. Ou eu vou comprar aqui uma máquina, um aparelho, vou parcelar um ultrassom, eu vou comprar enfim, algum aparato novo para o meu consultório. Nesse momento é muito importante, porque você já conseguiu se desvincular de algum vínculo ruim, já está ganhando ali uma graninha no seu consultório, mas você não pode matar o seu consultório saqueando ele todos os meses. E eu vou te falar um negócio aqui que talvez incomode muita gente. Eu não tenho família médica, eu não tive nenhum suporte aí financeiro para construir a casa, né? Que é o Centro de Atenção à Saúde lá em Minas. E ele me custou algo em torno de R$300.000. De onde vocês acham que veio esse dinheiro? De plantão e do próprio consultório. Então eu falo que eu fiquei ali uns 2 anos e meio
tirando um pouquinho sim para eu viver, tá? Junto com o plantão e consultório eu pagava minhas contas, mas assim, passou daquilo, eu deixava ali um pouquinho para lazer, tá? Na época, pô, tava, enfim, não tava nem casado ainda e tudo, então eu deixava R$ 1.500 para lazer por mês, e o que sobrava, gente, era boleto da casa. Então eu mobilei ela toda, errei pra caramba. Eu tenho uma mesa de mármore lá, que até hoje eu entro no consultório, eu bato de cara com ela e falo assim, que cagada. Que eu cheguei do Rubão, não sei se vocês viram, tem um papel, né, que encapa o mármore, que custa... É um MDF. É um MDF, que custa 20 vezes mais barato que o mármore, fica igual. Eu comprei o mármore ali, fui na onda da arquiteta e acabei tomando alguns plantões naquela mesa ali. Então, eu gastei muito e eu fui construindo isso ao longo dos anos, tá? Foi aí que eu consegui ter uma academia que me gera uma grana por mês e eu consegui cada vez menos não precisar trabalhar ali diariamente, tá? Então é muito importante separar uma coisa da outra. E aí, já puxando o gancho pro momento 3, o que diferencia o cara que fica no momento 2 e que vai pro 3 é justamente isso que o Vitor falou. É você ter a visibilidade de que só PJ não é a mesma PJ que você abre só para você pagar menos imposto do plantão. Porque essa PJ faz sentido, você paga os impostos, pega o dinheiro e transfere para a sua pessoa física, né? Para você pagar menos impostos. Em vez de você pagar 27%, você vai pagar 16%, ou 15%, ou 12%, dependendo do seu modelo tributário. A PJ que a gente abre pro consultório, e aí é uma pergunta frequente, né? Eu tenho que abrir uma PJ pro consultório? De preferência, sim, é melhor. Se você está ainda sublocando, não precisa, mas em algum momento, se você tem um espaço seu mesmo, você quer crescer, é importante. E aí que entra o diferencial do médico que consegue passar da fase 2 para a fase 3, que é o tipo de pensamento. E aí o que significa isso? Presta atenção nisso, é importante. O médico tende a ter um pensamento muito linear, que é o que? Ele não consegue enxergar a exponencialidade do consultório, né? Então vou dar um exemplo para vocês. O Vitor falou dessa questão aí de que ele não tirava, não sacava. Eu e os meus sócios, quando a gente fundou o Olimpo, a gente se propôs a ficar 2 anos, até 2 anos, sem sacar, para fazer o reinvestimento e fazer a empresa continuar crescendo. Porque se você, por exemplo, é um cirurgião vascular e você precisa de um ultrassom, precisa de um aparelho ali para fazer a laser ou a escleroterapia, se você é um dermato e precisa ali, a gente foi visitar uma dermato, ela tem aquela tal de Sculptra, né, que custa R$300 mil. Nossa. Tudo isso é dinheiro e você tem que reinvestir para você não ter que ficar tirando dinheiro da pessoa física, né? De preferência você conseguir em algum momento... Mas pessoal que você tirou dinheiro antes, vocês vão ficar achando que vai ganhar dinheiro só daqui a 2 anos. Não, mas não foi isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei, né, o consultório em 2020, quando eu estava faturando ali em torno de 4 ou 5 mil num consultório sublocado, foi o momento que eu senti que era o momento de eu, de fato, alugar o meu espaço e de construir o meu espaço com minha cara. Eu me juntei com 2 sócios, com 3 sócios, na verdade, mais uma médica do esporte e 2 fisioterapeutas. E aí a gente criou a Olimpo, né? E, de fato, o que a gente fez? A gente reinvestiu todo o dinheiro que a gente ganhou no primeiro ano e conseguiu expandir no primeiro ano de 60 para 120 metros quadrados. A gente contratou mais pessoas, contratamos os primeiros funcionários, porque no começo a gente era nem secretária. E hoje a gente cresceu de 2020 para 2021 140%. Acho que eu falei esses dados em algumas lives. E eu tenho isso na ponta dos dados porque eu tenho tudo planilhado, né? Então, se eu tivesse pegado esse dinheiro de 2020 que rendeu, que de fato sobrou ali para a gente e transferido para a pessoa física, nenhum investimento, né, ia render 140% de um ano para o outro. Então, por isso que eu falo que o pensamento do consultório tem que ser um pensamento exponencial. Sim. E aí você tem que ter um conceito que... A nossa sorte é que é médico, né? A gente consegue ganhar dinheiro de outros lugares. Exato, e aí enquanto isso eu ainda dava plantão. Aí tem um conceito que eu sempre trago, empresa rica, empresário pobre. E no começo é assim, tudo bem, em todas as áreas é assim. A gente precisa entender isso. E a gente tem ainda a perspectiva da gente conseguir ter alguns vínculos ainda, né, enquanto a gente está se estabelecendo. E aos poucos, quando a gente vai fazendo as contas ali e vendo que faz sentido, a gente vai largando os outros vínculos e vai aumentando os períodos do consultório. Sim. Até chegar o momento que a gente está, né? Que é o momento 3. 3 para frente, né? Exato. Então, olha só. A partir do momento que você consegue ali no seu consultório já ter uma renda que passa dos 50% vindo do consultório, um consultório que cresce e tudo mais, os desafios vão mudando. E você vai chegar no momento que está nesse slide aqui, que é o seguinte, você começa a pensar o seguinte, como que eu faço para conseguir ganhar mais por hora trabalhada? Porque o consultório particular ele remunera em torno 5 ou 6 vezes mais do que o plano de saúde ou plantão, né? Então minha hora trabalhada lá em Minas, ela me remunerava mais que 3 vezes
minha hora de plantão. Isso em Minas, que você consegue cobrar um pouco menos que aqui em São Paulo, né? São Paulo você consegue bem mais. Como é que eu consigo melhorar essa relação de hora de trabalho e remuneração? Como que eu reduzo o meu gasto para ter um paciente novo? E aqui você já tem produto validado, você já tem muitos pacientes que você conhece, você pode colocar um programa de indicação para fortalecer a indicação no boca a boca e trazer cada vez mais pacientes a um custo muito baixo, isso é muito importante, tá? E novas linhas de receita, isso é muito importante você pensar também. Como que eu vou não só criar novos produtos, mas talvez tentar agregar ao meu ecossistema, e essa é uma palavra que a gente usa muito aqui, você tem que criar um ecossistema para que você consiga atrair pessoas para trabalharem com você. Repara que as maiores pessoas que têm muito sucesso na medicina, geralmente fazendo a coisa certa, eles estão rodeados de pessoas que trabalham com eles. E isso não é uma coincidência, tá? Então é uma pessoa que tem uma equipe montada, que tem uma clínica multiprofissional montada, ou que tem outros colegas ali que trocam, né, os pacientes entre si, muito bem organizado. Isso faz parte do sucesso. Não só porque você vai ter mais dinheiro rodando ali na sua clínica, né, e tendo mais lucro, entregando mais resultados, mas também porque você conseguiu mapear essa jornada do cliente e cada uma dessas pessoas são peças fundamentais na entrega do seu produto, na experiência do seu paciente. Você vai investir em novas pessoas na recepção para desafogar uma secretária e deixar uma só para novos pacientes e uma só para segundos pacientes ou retornos e tudo mais. Me perguntaram aqui como que é feita a remuneração variável de secretária. É um momento que você vai ter que passar um pouco dessa grana para essa pessoa também, para vocês crescerem juntos. Enfim, são diversos momentos que você vive no consultório 3 que são fundamentais da gente entender, e aqui é um momento que você consegue realmente se libertar. Nessa fase aqui, talvez você vai ter um vínculo extra, 2 vínculos extras fora disso aqui, mas são vínculos que você optou por ter. Porque o seu consultório chegou num ponto onde você já consegue ter ali uma renda suficiente para falar, não, se me encher muito o saco, eu vou meter o pé, eu vou sair, porque meu consultório particular se mantém de pé. Lembra que aqui o maior ponto de reclamação de quem está no momento 3 é a estagnação. O meu consultório não cresce, ele bateu num teto e eu não consigo, eu tenho que trabalhar mais agora para conseguir extrair mais. E aqui quando você para, olha, analisa e dá um toque na experiência, porque dando um toque na experiência do paciente, você consegue aumentar a sua precificação sem ter que mexer ali na sua carga horária. É um momento que você olha para os seus custos e começa a atrair pessoas para crescer o seu consultório, tá? Isso aqui é muito importante vocês visualizarem esse momento aqui na vida de vocês. E vem rápido, viu? Esse momento é o momento que a gente começa, de fato, a desenvolver os soft skills, né, que a gente fala, que são habilidades não médicas que são fundamentais para a gente poder crescer e ter uma perspectiva que eu sempre falo que é possível para todo mundo, tá? Eu sei que não é o desejo de todo mundo, mas é possível para todo mundo. Que é você desvincular um pouco do seu rendimento da sua hora trabalhada, da sua execução, né? Então é o que eu fiz no Olimpo. Hoje eu tenho fisioterapeutas contratados, eu tenho acupunturista contratado, tenho outros médicos do esporte lá que trabalham comigo, de uma maneira justa, né? Não da maneira que eu era contratado no hospital e sofria uma precarização ali do meu trabalho e me sentia mal. Não é de uma maneira que a gente cria uma cultura, né, organizacional, uma cultura da empresa, que as pessoas têm vontade de trabalhar com a gente e isso impacta direto no cliente, né? Então, esse é o momento que a gente olha para figuras, por exemplo, como o Abílio Diniz, né? Que é um cara que ele sempre fala, todas as empresas, inclusive o consultório médico, são sobre pessoas e processos, né? Você tem que estar bem alinhado com relação a isso. Saber contratar as pessoas certas, saber cuidar das pessoas e saber determinar os processos de maneira mais azeitadas possíveis. Os processos têm que estar andando. E aí o processo, o que a gente fala quando a gente fala de processo? O processo é uma coisa que se repete no seu consultório e que às vezes é muito mecânica e que tem muito atrito. Que é, por exemplo, o agendamento. Às vezes o paciente vai agendar, aí demora meia hora para responder e muitas vezes a secretária ali não tem um treinamento, está perdida, não sabe responder sobre os procedimentos que você oferece. E aí ela não consegue converter, tem a taxa de conversão baixa que a gente falou ontem. Não cresce, né? E aí não cresce. Então, esse é um processo muito importante no começo, que é mapear os potenciais clientes que chegam ali no seu WhatsApp. Eu dei o exemplo ontem. Quando eu comecei a mapear, comecei a planilhar isso, minha taxa de conversão de pacientes que batiam na minha porta lá, e aí quando eu falo bater na minha porta, que entravam pelo WhatsApp, pelas diversas mídias ou por indicação, era de 8% só. Então, como eu investi mais em marketing, né? Se eu tinha um processo ali que não estava bom,
E aí, quando eu comecei a treinar, de fato, as minhas gerentes de relacionamento, comecei a estar mais junto com elas, olhar para as conversas e falar, ó, você pode responder assim, você pode responder assado. Deixei tudo bonitinho, o discurso scriptado, não é para engessar, mas ela pode, Isso é muito a partir simples de disso fazer, daqui, né? é simples de fazer, mas exige tempo, né? E aí a gente começou de fato a deslanchar e a taxa de conversão hoje está 32%, que é uma taxa excelente, né? De 100 pessoas que chegam, 32... Isso eu acho que vale o exercício. Ó. 32 vamos lá, 4 vezes mais do que 8. Isso significa que um consultório que talvez gerava ali 20 mil reais por mês, faça essa conta. Se o seu consultório gera 20 mil reais por mês e você consegue aumentar a taxa de comparecimento nas consultas e agendamento em 4 vezes, para quanto que vai o faturamento desse consultório? Eu quero ver no chat aqui, quem é bom de conta aí, entendeu? 20 multiplicou por 4. Para quanto que vai um consultório desse? Será que ninguém vai cair na minha piadinha aqui de digitar? Olha lá, o primeiro ganhou um prêmio agora. Quer ver? Todo mundo digita agora. Vamos lá, gente, me ajuda aqui. Não é possível, que ninguém vai colocar um número aqui. 80 mil. 80 Boa, mil. Henrique. Henrique, vou guardar seu nome, Henrique. Henrique Delogia Gono. Ele vai ganhar o kitzinho do MCP. Vamos mandar o kitzinho do MCP para ele. Boa, Henrique, chama a gente no inbox aí depois. 80 mil. Agora me responde, com 80 mil no seu consultório particular, você consegue desvincular de alguma coisa? Você consegue dizer não para um monte de coisa que está acontecendo? Você consegue sair daquele vínculo que não te respeita, não só em termos de carga horária, mas também em termos de projeção, de espaço para crescimento? Você acha que eu estou colocando um exemplo aqui bem forte para vocês, mas vamos fazer 1/4 disso. Vamos supor que você só conseguiu dobrar a quantidade de pessoas que te procurava para pessoas que agendam. Você sai de 20 para 40. Você acha que você consegue visualizar novas possibilidades, não só na sua profissão, mas na sua vida, com essa renda vindo do seu próprio consultório particular? E eu queria, gente, aqui fazer um exercício com vocês que eu acho que funciona muito para a gente conseguir enxergar para onde o nosso consultório pode nos levar. Porque assim, eu tive a minha vida transformada pelo consultório particular ali em 2018 para 2019. Foi um momento onde eu não precisava mais dos plantões para pagar minhas contas. E eu comecei a usar o plantão para impulsionar a minha carreira. E ela realmente deu um salto ali com esse impulsionamento, onde eu conseguia me bancar com o consultório e todo o plantão extra que eu dava, e na época eu não estava casado, a Mariana estava finalizando a faculdade dela, a gente morava em cidade separada, então eu dava plantão pra caramba para capitalizar. Então eu pude usar isso a meu favor. E esse consultório particular alavancou e acelerou a minha carreira médica em, eu não sei nem falar, talvez 5 ou talvez até 10 anos. E o Rubem, a mesma coisa. E pense que, não só financeiro, mas pensa tudo o que pode acontecer se o seu consultório, não se, quando o seu consultório tracionar. E aqui eu gosto muito de fazer um exercício de visualização. Eu não sei se vocês estão acostumados a isso, mas é uma coisa que me ajuda muito a entender os reais motivos que eu tenho para fazer o que eu faço. E enfim, fica à vontade aí de fechar o olho ou não, eu vou fechar aqui porque eu gosto de pensar enquanto eu estou falando isso. É o seguinte, imagina só você entrando no seu consultório ali numa segunda-feira, tendo dormido em casa no sábado e no domingo, descansado ou descansada, com tempo, tendo tomado café da manhã com a sua família, ou se você estiver solteiro aí, sozinho, brincado só com o seu cachorro. Você chega no seu consultório ali 8h30, você é recepcionado pela sua secretária ou pela sua equipe com um sorrisão no rosto, feliz, primeiro paciente já está chegando. Você consegue atender esse paciente, você entrega o seu melhor, aquela medicina que você fez 6 anos da faculdade, mais a residência ali, 2, 3, 4 anos, onde a gente teve que passar por tanta coisa e eu passei por momentos muito ruins na medicina dentro da minha residência, eu tenho certeza que vocês passaram também. Esse paciente está conectado com você, ele está feliz, ele está bem, você consegue entender o que está acontecendo com ele, entregar ali o diagnóstico que todo mundo tem que entregar, a prescrição que tem que entregar, mas você está cuidando de todo o entorno desse paciente e ele sai do seu consultório e ele deixa ali a remuneração que você acha justa para aquele atendimento, 400, 500 reais, ou ele fecha um procedimento que puxa isso aí para 1.000, para 1.500, ou talvez converte numa cirurgia que aí vai depender da especialidade. Mas imagina que naquela manhã, onde você atendeu 3 pacientes nesse modelo, você já conseguiu o suficiente para talvez justificar uma semana inteira que você teria que dar plantão num lugar ruim, num ambiente que o pessoal não te respeita, que eu não sei qual é a sensação que você tem quando você sai de casa para ir para esse local. Você chega ali cansado, você quer passar o plantão, você está estressado, você não está feliz, você vê a hora de acabar aquele plantão que nem começou, você está substituindo todo esse ambiente ruim por esse ambiente feliz.
por esse ambiente tranquilo agora do seu consultório particular. E aí eu queria até perguntar para você o que você está sentindo quando você se imagina dentro desse ambiente do consultório particular, que é um pouco do que eu e o Rubem sentimos aqui, tá? Eu gosto de fechar o olho porque eu lembro, por exemplo, que eu dava plantão no meu R1 lá em Mariporã, que era uma cidade onde eu tive que dar muita notícia ruim de óbito por pacientes, porque não tinha estrutura e tudo mais, eu vinha virado para o IANSP fazer a residência. Ou depois, quando eu estava trabalhando nos hospitais de convênio, que eu ficava sempre cansado e não conseguia dar o melhor para o meu paciente, e eu me questionava se, quando a minha vida, entre aspas, fosse começar depois da residência, eu teria, assim, qualidade, né, e espaço para fazer os meus hobbies, para retomar os hobbies que eu deixei. Eu não sei se você deixou algum hobby nos últimos anos, perder o peso que eu ganhei, ou voltar a ter, enfim, um contato com os familiares que eu perdi por causa da minha residência. E na medicina, na especialidade, eu tenho certeza que você tem total capacidade de retomar tudo isso que a medicina te tomou nos últimos anos, tá? Isso aqui é muito sério, porque nós somos profissionais que temos uma responsabilidade, um impacto muito grande na ponta, de entregar para o paciente ali o nosso melhor. E muitas vezes nós não estamos sendo capazes de dar o nosso melhor, não é porque a gente não quer, é porque o sistema tem jogado contra, a gente tem se deixado levar. Então, hoje, eu queria, enfim, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nesse momento. O pessoal comentando aqui, sensação de paz, realização pessoal. Isso é muito importante, gente. E eu queria dizer para vocês que foi um grande prazer passar todo esse conteúdo para vocês agora, nessas últimas 3 aulas. E a partir de agora eu peço licença para mostrar para vocês como que funciona o MCP, que é o meu consultório particular, que é o nosso programa de acompanhamento somente para médicos especialistas e ou residentes, tá bom? Então, a gente não abre o MCP para quem não é especialista ou não tem uma formação equivalente à residência, porque, enfim, tem muita gente procurando, a gente tem uma capacidade limitada para conseguir receber todos vocês aqui com qualidade, mentorando 1 a 1, com mentorias individuais. Então, a gente decidiu colocar esse filtro, tá? Para os especialistas entrarem aqui. Então, peço licença para apresentar para vocês como que funciona o MCP, que é a materialização e o acelerador de tudo que a gente mostrou para vocês nos últimos 3 dias, tá bom? Então, eu vou mostrando para vocês como que funciona o MCP. Fiquem à vontade aqui para mandar dúvidas no chat e vamos lá. Olha só os slides aqui, agora pode até deixar o slide, enfim, mais tempo aberto com a gente aqui. Primeira coisa, o MCP ele não é um curso, tá? Então ele não é um curso online, ele não é um infoproduto, ele não é nenhum desses cursos que a gente ouve por aí de cursos online, tá bom? Ele é muito mais do que um curso porque ele é um programa. Ele é desenhado ali com fases, com um modelo onde a gente consegue não só te direcionar, mas também estar com você de maneira individual. Então por isso que é um programa, porque ele é feito sob medida de acordo com a sua fase de vida, tá? Então, temos aulas gravadas? Sim, mas isso é como se fosse uma biblioteca de referência bibliográfica. Ah, deu dúvida em como é que eu faço um negócio ali com a secretária. Tá lá a aula gravada, vai lá assistir. Mas é muito mais do que isso, tá, gente? A gente usa esse conhecimento só para fazer um nivelamento, a gente segue ali para mentorias individuais. Por que são mentorias individuais? Vamos lá. Todo mundo que tentar te convencer de que existe uma fórmula secreta para consultório, que existe uma receita de bolo de consultório que funciona para homens que moram no Nordeste e são cirurgiões, ou para mulheres que fazem psiquiatria no Sul, ou para pessoas que estão ali na pediatria no Mato Grosso, se for a mesma fórmula que funciona para todos esses, eu tenho que questionar. Nós temos sim uma metodologia aqui, que serve para nortear o nosso racional, porque também não é solto, mas a gente nunca coloca a metodologia antes do aluno. Então a primeira mentoria, como que ela funciona? Sou eu e você o Rubem, ou você e algum dos nossos mentores, a gente vai falar um pouco mais dos mentores que estão aí na área de cirurgia, da pediatria, homem, mulher, enfim, diversas partes do Brasil para te ajudar nesse processo. A gente senta com você e te escuta. Fulano, fulana, quem é você? E aqui é o procedimento que a gente falou para vocês fazerem na consulta, a gente faz na mentoria do MCP. A gente solta a caneta e deixa você falar. Eu sou fulano, fulana, tô casado, tô solteira, tenho filho, não tenho filho, tenho dívida, não tenho dívida, tô financiado, não tô, sonho com o meu consultório bombando, sonho com o meu consultório me tirando do plantão. Enfim, a gente escuta ali, ó, por 1 hora, 1 hora e meia, para você conseguir passar quem você realmente é como pessoa primeiro. Depois você me explica quem você é como especialista e depois você me explica onde você quer chegar como especialista. Depois que eu tenho essa noção de quem você é e onde você quer chegar, aí eu vou me atrever a começar a olhar o que você está falando e te dar algumas sugestões. A gente entende que momento que o seu consultório está,
e começa a dar os primeiros direcionamentos para vocês, tá bom? E essas mentorias individuais, elas acontecem com alguma periodicidade. Vou te ser bem sincero, nas primeiras turmas a gente fazia mentoria a cada 15 dias, a gente viu que isso não funciona, porque tem que colocar em prática e algumas coisas não dependem só de nós, então elas têm um espaço hoje mais amplo, mas enquanto essas conversas individuais não acontecem de novo, nós temos mentorias em grupo. Na verdade, são aulas que acontecem a cada 15 dias, onde a gente se aprofunda em alguns assuntos que são importantes para todos os colegas. Lembrando que quando vocês entram aqui com a gente faz uma espécie de sprint, que é, a gente pega todos os assuntos que são muito comuns a todos nós, que é público-alvo, produto, secretária, método de pagamento, imposto, como eu me comunico, espaço físico, tudo isso, a gente faz ali um sprint de 4 aulas, né, uma por semana, para vocês já pegarem uma velocidade nesse primeiro mês. E depois a gente vem com aula de aprofundamento a cada 15 dias. E aí são aulas minhas, são aulas do Rubem, são aulas de convidado. Aliás, amanhã a gente tem uma aula de convidado para vocês, caso vocês queiram acompanhar de perto para ver como é que funciona, tá? E sempre depois dessas aulas em grupo, a gente tem um espaço para dúvidas. E geralmente a gente fica ali o tempo que vocês quiserem ficar. A gente só não passa muito de 3 horas porque fica cansativo para todo mundo, tá? Mas geralmente é nessa faixa aí de uns 40 minutos de aula, mais o tanto de dúvida que vocês quiserem trazer. Isso acontece a cada 15 dias, tá? Tem o nosso grupo de networking, que a gente chama aqui, que é o nosso grupo de WhatsApp. E aí eu queria só provocar vocês aqui. A quem vocês têm dado ouvidos no seu dia a dia? Você tem escutado o lado pessimista da coisa, as conversas de consultório, no conforto médico, o colega que não tem dado certo, está reclamando cada vez mais do sistema, do plano, de tudo mais? Ou vocês querem estar num ambiente onde, independente da fase 1, 2 ou 3, você vai ter médicos que querem crescer, que te ajudam a crescer, que compartilham com você o que eles aprenderam e que não ficam escondendo o jogo, igual a gente vê o pessoal escondendo, que não tem medo de concorrência, porque a gente entende que existe mercado para todo mundo, e que vai compartilhar ali as vitórias, que seja a primeira consulta, que seja o primeiro produto vendido, o primeiro pacote, a primeira cirurgia no particular, os primeiros 20, 10, 15, 100 mil reais que essa pessoa tem feito no consultório. Esse é o nosso grupo aqui do consultório. Então, quando você está no dia ruim, abre o grupo ali, alguém está compartilhando coisa boa, isso te puxa para cima. É totalmente diferente você estar no dia ruim e chegar no plantão e escutar mais coisas ruins. Você começa a acreditar que aquilo é verdade e aquilo não é verdade, tá bom? Outro ponto é, tudo que é muito interessante nos grupos de WhatsApp é obrigação isso virar um assunto dentro de uma comunidade à parte, onde você pode abrir no final de semana e revisitar o que foi discutido com o nosso grupo ali do WhatsApp, tá bom? A gente coloca isso dentro da plataforma do Circle, que é onde a gente compila ali os melhores assuntos para vocês. Esse aqui é só a primeira fase aqui do nosso do MCP, que é como que a gente entrega, na verdade, isso para vocês, tá? Dúvidas podem ir colocando aqui no Zoom, que eu vou conversando aqui um a um, tá? Quais são as facilidades que a gente traz para vocês? Gente, na primeira turma a gente não fez isso, tá? A gente sempre está aprimorando o nosso produto, assim como a gente ensina vocês. A gente o pessoal fala assim, fazer assim. Vou pegar um exemplo aqui do nosso amigo Henrique, que ganhou o nosso kit do MCP. Henrique, cara, você precisa de um site médico. Mas você precisa de um site que é conversivo, que conecte bem com o Google e outras formas de captação, para quando a gente colocar essa estratégia de captação online funcionando, vindo do Insta, do YouTube, do Google, o seu site receba bem e a linha de comunicação fique boa até chegar no seu WhatsApp e você ter mais agendamentos, beleza? Beleza, Vitor, vou procurar um cara para fazer um site para mim. E eu não sei qual a experiência de vocês em criação de site aqui. Alguém já criou e pode me contar como que foi a experiência de contratar essa pessoa e quanto custou aqui no chat? Só pra gente ter uma noção. Mas é chato, às vezes você não entende o que o cara tá te vendendo, você vai receber um orçamento às vezes de R$1.000, você vai falar, nossa, que bom, mas só vai te dar dor de cabeça, o negócio não vai funcionar. Ou você vai receber um orçamento às vezes de 5, 6 mil reais para ter um site, mais uma taxa de manutenção. Então a gente viu que não funcionava muito bem, tá? Esse site solto na mão de vocês. Então a gente trouxe programadores para fazerem o site de vocês, para quem não tem, lógico, ou quem quer trocar, ou quem quer melhorar, aqui dentro do MCP. Para que você tenha a plena certeza de que você entrou, já vai ter a oportunidade de fazer um site para já começar a acelerar, não cortar caminho, tá? O seu processo ali no momento 1. Segundo ponto que a gente viu que funcionou muito bem foi trazer para cá os gestores de anúncio do Google. Ontem a gente comentou, eu não sei quem foi que falou, que estava pagando R$3.000 de mão de obra para anúncio, mais 1.500 de anúncio por mês. A gente via que, por sermos médicos,
às vezes a gente tomava várias facadas aí nos orçamentos que o pessoal passava pra gente, tá? Gestores de tráfego cobrando R$2.000 para cuidar do seu anúncio no Google, mas o preço médio desse gestor de tráfego é algo em torno de R$1.000, tá? Numa capital, você vai achar de R$800, numa cidade mais no interior, para fazer esses anúncios do Google. Mas aí tinha um problema. Esse gestor muitas vezes não era especializado em anúncios médicos. A gente pegou anúncios assim, ó, venha no melhor ortopedista da cidade. Isso dá uma dor de cabeça do ponto de vista jurídico, do CRM, que Deus me livre. Então a gente corrigiu e hoje nós temos 5 gestores de anúncio aqui dentro que só trabalham com médicos e Google Ads de médicos para, enfim, ter velocidade, ter uma melhor conversão, eles já têm uma inteligência dos anúncios e não cair e infringir esses erros aí de ética, tá bom? E a gente tem também aqui, ficou errado, deixa eu corrigir aqui, uma consultoria jurídica, tá? Porque tem muita gente que está correndo risco e nem sabe. Então a gente tem uma advogada, a doutora Mariana, que nos acompanha desde o início aqui da Além da Medicina, que ela faz 1 a 1 com vocês e tira dúvidas sobre dos possíveis riscos que o seu consultório está vivendo. Por que a gente colocou isso aqui? Porque a gente identificou que esses eram os principais pontos, junto ali com o software de atendimento, que mais atrapalhavam, né, que mais procrastinavam nossos colegas a começarem o consultório. Então a questão entra no MCP, isso aqui já vem para vocês ali de maneira bem rápida e sem muita perda de tempo para que vocês consigam já captar os primeiros pacientes nesse momento de consultório, tá bom? Aprofundando um pouco mais sobre o que eu já falei aqui, tem alguns bônus que eu quero mostrar para vocês. Eu vou até pegar meu celular aqui para eu não ter dúvida alguma do que está rolando, tá bom? Vamos lá, tudo aqui, ó. Olha só, vocês têm hoje a gente tem uma certa capacidade de aceitar alunos aqui no MCP. Então a gente fez todo esse movimento aqui para a gente começar a nossa nova turma de maio. É uma turma que a gente tem um limite ali de alunos que a gente quer trazer, mas hoje a gente vai abrir a oportunidade, né, de vocês, quem faz sentido aqui, entrar para essa turma do MCP, para você conseguir realmente tirar o seu consultório do papel, e a gente vai te ajudar em todo esse processo. E a gente deixou alguns presentes para as pessoas que querem entrar com a gente ainda hoje, tá? Lembrando que para entrar, eu vou explicar isso com mais calma, não é só querer comprar. Não é só ter o dinheiro para comprar o MCP. A gente é muito criterioso com isso, eu já falei, a gente só aceita especialista, mas não é todo especialista. Isso não é preciosismo meu ou do Rubem de falar, não vou aceitar, a gente só quer aqui um clubinho X ou Y. Não é isso. Existem momentos da nossa vida que não são os melhores momentos para você começar um consultório particular, tá? E a gente faz um certo filtro aqui para não te colocar numa situação desagradável de não conseguir executar. Então a gente faz esse filtro para ter, enfim, um melhor aproveitamento dos dois lados, tanto nosso quanto de vocês. E como que a gente vai organizar isso? Por meio de um sinal. Então a matrícula do MCP, eu vou mostrar para vocês os valores, como é que a gente pode fazer isso ao longo do ano. Eu não vou liberar ela hoje. O que eu vou liberar hoje é um sinal. Você vai fazer um sinal, um pagamento de um sinal de R$500 para conseguir fazer essa entrevista avaliativa com o nosso time. Eu entro, o Rubem também entra, o Matheus também entra, tá bom? Se não der certo, por algum motivo do nosso lado ou do seu não der match, a gente reembolsa os R$500 sem dor de cabeça nenhuma, fica bem tranquilo, tá bom? Só que a gente colocou alguns presentes aqui na tela, os bônus, para quem já está mais decidido e já quer aproveitar logo essa oportunidade de tirar o consultório do papel. A gente separou para vocês aqui, ó, para os 3 primeiros que fizerem a sinalização e depois a matrícula, então o que vale é a hora do sinal, porque para fazer a matrícula a gente vai te ligar, vai te explicar direitinho, vai mostrar realmente o que tem tudo aí, tirar dúvida, a gente tem um tempo para você ali sem pressa. Vamos supor que a gente não conseguiu se falar amanhã e você não foi o primeiro que pagou o sinal, o primeiro que matriculou. Você foi talvez o 5º que matriculou, porque o seu horário do consultório, do plantão não bateu. A gente vai considerar o primeiro horário do sinal, então é muito importante que você faça isso hoje aqui na live mesmo, tá? E não sei se você reparou, a gente não mandou nenhum link no grupo do WhatsApp para as pessoas que não estão na live. Então a gente prioriza quem está aqui mostrando o interesse de tirar o seu consultório do plano e colocar ele para jogo e poder aproveitar tudo que o seu consultório tem de melhor para te devolver, tá? Então os 3 primeiros que se matricularem por meio do sinal e confirmarem a matrícula ali na frente, vão ter uma visita minha e do Rubem presencial na clínica de vocês, independente do lugar que vocês estiverem. Porque a gente viu que faz muita diferença visitar onde vocês trabalham para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Tem condições para isso acontecer, tá? A primeira delas é ter uma clínica.
Então, se você tem um consultório que você não está atendendo ninguém, nem sabe se esse vai ser o seu consultório mesmo, lá, por exemplo, no Acre, sair de São Paulo para o Acre é um pouco difícil, a gente vai tentar alinhar isso. Mas fica tranquilo, porque se tiver o seu consultório e nos convidar e tiver entre os 3, a gente vai fazer questão de ir lá te conhecer, tá bom? Outro bônus que a gente colocou aqui a gente quer muito conhecer todos os alunos. A gente acabou de fazer um evento para os alunos aqui em São Paulo, para os 40 ali. Foi muito legal, teve um happy hour muito foda, a gente conheceu todo mundo, foi bem interessante isso. E a gente quer que isso se repita. E vai acontecer um evento no mês que vem, em maio, dia 28 e 29, aqui em São Paulo, um evento para mais de 1.000 médicos, onde a gente vai ter grandes nomes do mercado médico, tá bom? A gente vai ter o Bruno Lagoeiro, que criou o Whitebook, o Felipe, que estava na fundação do iClinic, o Thiago Emery, que gravou o nosso primeiro podcast aqui, um cirurgião muito renomado aqui em São Paulo, Gustavo Cerbasi, no mundo financeiro, deixa eu ver quem mais aqui, Thiago Reis, do mundo financeiro, o Eduardo Thaís Campbell, Rubem Dário Chaves, que vai estar com vocês aqui, Rafael Bispo, o Thomas do Dr. Consulta, enfim, Álvaro Chocair da Link School of Business, diversas pessoas falando sobre diversos assuntos dentro de consultório, empreendedorismo, finança médica e estudo e produtividade. Então eu consegui convencer o pessoal aqui de me darem 30 ingressos para os 30 primeiros sinais que se concretizarem em matrículas, tá bom? A inscrição para médico hoje está em R$ 1.250. Então ela está aí nesse brinde para os primeiros que se inscreverem hoje, tá bom? E tem mais um brinde ali que a gente colocou, de facilitação, o iClinic, tá? A gente viu que também tinha muita dificuldade nisso. Então a gente já coloca para vocês 1 ano de iClinic para os primeiros que se matricularem no plano básico ali do iClinic, o plano inicial, para você começar o seu consultório particular, tá bom? Isso válido para quem se inscreveu hoje dentro dessas primeiras vagas aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o passo a passo comigo e eu queria revisar algumas coisas com vocês aqui antes da gente progredir. Vamos lá. Abri aqui já, estava até me perdendo. Pensando bem, se a gente fosse olhar o valor completo de tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, ficaria um valor bem alto, tá? E a gente sabe muito bem disso. Porque hoje, se você pensar que só para cuidar do seu Instagram, o pessoal está cobrando aí pelo menos R$ 1.500 por mês, tá? E a gente não queria, enfim, entrar aí num ponto que onerasse muito e dificultasse vocês nesse primeiro momento, tá? Então a gente desenhou todo esse conteúdo aqui do MCP para te ajudar nesse passo a passo do seu consultório até o nível 1, o nível 2, o nível 3, fora o ambiente que você vai ter aqui dentro, por um valor que, se eu fosse cobrar, eu vou colocar esse valor de 18 mil aqui, que é o valor cheio, tá bem abaixo do que a gente poderia cobrar no mercado. Porque se for fazer uma conta, R$ 1.500 por mês de Instagram, sem mentoria, sem individualidade, sem grupo, sem presença no evento, sem o iClinic, sem visita pessoal na sua clínica, sem esse olhar, enfim, de colega para colega e não de marqueteiro para médico, sem tudo isso que eu te mostrei aqui, custaria seu Instagram médico, na tentativa e erro de dar certo todos os anos de residência que você se dedicou, custaria R$ 18 mil por ano o seu Instagram médico. Então a gente falou assim, vamos organizar um valor que cabe no bolso do médico, e R$ 1.500 eu acho que é um valor bem tranquilo de caber no bolso do médico hoje, e que esteja sendo praticado no mercado. A gente chegou nesse valor aí de 12 vezes de 1.800 ou 18 mil reais à vista, né, que dá 15 vezes, 1.500, desculpa, vezes 1.500 reais vezes 12 vezes, tá bom? Só que a gente valoriza muito quem participa com a gente aqui nessas lives e a gente tá colocando uma promoção para quem está aqui hoje, tá, e nos acompanhou na Semana do Bastidor, que é um preço diferenciado para esse acompanhamento do MCP durante um ano, tá? Do nosso programa todo. Que não vai ser esse valor aí de 18 mil à vista, que é o valor cheio, tá? O MCP, ele tá caminhando para chegar nesse valor de 18 mil e eu acredito que nos próximos 2 meses a gente vai estar com esse valor já, porque a gente está vendo que o mercado, enfim, está muito desorganizado e a gente está entregando muito resultado com esse valor nosso aqui. Mas hoje, vocês que quiserem sinalizar o sinal e entrarem para essa turma nova de maio, vocês vão ter a oportunidade de completar o seu sinal com apenas 12 vezes de R$ 1.400 por mês, que é menos do que o pessoal vai te cobrar para fazer o seu Instagram. Lembrando que a gente vai entrar com você 1 a 1,
definir ali quem é você, os seus planos, os seus objetivos do consultório, te entregar seu site, te entregar os seus anúncios no Google, tá bom? Analisar essas métricas de Google, sentar com você e ver para onde é que você tem que seguir, dar o direcionamento ali do momento certo de largar o vínculo, de abraçar mais o consultório, fora o ambiente, fora todas as facilidades que a gente está colocando aqui para você por um ano, tá bom? Isso totaliza aí o valor de 14 mil à vista, com desconto se for pago à vista. Então, em 12 vezes de R$ 1.400, você consegue ter todo esse material que a gente colocou aqui com você. Lembrando que não é um curso online, é um programa de aceleração de consultório, onde eu, o Rubem e todos os nossos mentores precisam estarmos, né, junto com você na criação desse consultório, tá bom? Perguntas podem mandar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal aqui do suporte me ajudar para a gente não cometer o erro de jogar o link no WhatsApp, tá bom, pessoal? O link aqui é só para quem está no Zoom. E se você tem dificuldade de abrir o chat do Zoom, me avisa aqui que eu vou te ajudar. Mas eu já sugiro que você abra o chat do Zoom, porque a gente vai liberar para vocês o link de sinalização. Eu vou explicar mais uma vez como é que funciona a sinalização para ser justo com todos vocês. O sinal, ele tem um valor de R$500. Esses R$500 é só para espantar curioso, tá bom? Então, R$500 você vai garantir um horário para falar com a gente e se matricular dentro do MCP. Uma vez que você fez esse sinal, a gente conversou e deu tudo certo, a gente te passa o link correto da matrícula e totaliza o valor de R$14.500 para um ano de acompanhamento do MCP. Se não fizer sentido para você, a gente devolve sem dor de cabeça nenhuma, tá bom? Lembrando que é só para especialista, é exclusivo para médico especialista ou com formação equivalente e residente que está terminando aí a sua residência nos finalmente, tá bom? Combinado? Todo mundo aí com o chat aberto ou podem usar aqui o nosso QR Code na tela do Zoom. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, fiquem à vontade para sinalizarem com o sinal.